Bora lá, fiel, o jogo aberto pegou fogo hoje e teve treta ao vivo aqui entre o Ronaldo Giovanelli e o Chico Garcia. E o Ronaldo Giovanelli aqui já aloprou o Capelanes por causa do confronto entre Corinthians e Atlético Paranaense. E o programa inteiro colocando o Corinthians como favorito, claro, a avançar para a semifinal da Copa do Brasil. Você acha que o Timão passa fácil pelo Atlético? Deixa sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora aqui para as últimas notícias do Corinthians no jogo aberto. Ronaldão, uma derrota inesperada, mas era importante para o Juventude também. Se liga. Entendeu, Corinthians? A euforia da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil sobre o rival ao descontrole no Brasileirão. É o Romero, tá? Número 11. Que vai nele que dá uma peitada. O Timão entrou em campo com outro adversário verde em Caxias do Sul, mas o Juventude soube aproveitar as falhas do visitante. Gabriel Talhari usou a cabeça no primeiro tempo e Nenê a experiência para mandar para Matheus Babi ampliar na etapa final. O Timão, sem Carrijo e Memphis Depay, pouco criou. E ainda ficou na bronca com o VAR. Yuri Alberto pediu pênalti nesse lance do zagueiro Cipriano. Perto do fim, Mateuzinho descontou em cobrança de falta. 2-1 e mais uma derrota da equipe no Campeonato Brasileiro. O Timão cai para a 13ª posição da tabela, com 22 pontos, 6 de distância do G6 e os mesmos 6 pontos de diferença para o Z4. O que falta entender é que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que é um pouco traiçoeiro. A gente muitas das vezes pode pensar que só porque está na metade do campeonato que tem tempo para recuperar os pontos perdidos, mas todo jogo é como foi o jogo de hoje, muito difícil. E antes do apito final, o Ángel Romero perdeu a cabeça e foi expulso. Nós fizemos uma partida muito aquém, muito abaixo daquilo que nós estávamos jogando e com isso um resultado mais que merecido do nosso adversário. Nós temos que entender a competição que nós estamos, a responsabilidade que nós temos e a obrigação de buscarmos pontos. Derrota em campo e fora dele. O Corinthians tenta um acordo com o Santos Laguna do México para não sofrer transfer ban. Isso porque a dívida referente ao zagueiro Félix Torres não foi paga. No fim do mês passado, a Corte Arbitral do Esporte determinou que o clube do Parque São Jorge pague quase 34 milhões de reais aos mexicanos. Por conta do risco de sofrer um transfer ban, o Timão acelerou as negociações com Vitinho e anunciou ontem um atacante de 31 anos. O atleta assina até dezembro de 2026 e chega ao clube sem custos. Estava no Al Ettifaq, da Arábia Saudita. É uma honra estar aqui vestindo a moda do Corinthians. Expectativa imensa. Quero o mais rápido possível estar em campo, estar com a Fiel, estar com os meus companheiros e poder atingir os objetivos que o clube tem e eu como atleta também. Vitinho terá a missão de ajudar o Corinthians no Brasileirão para tentar pôr fim ao jejum de vitórias na competição de pontos corridos. Já são 5 jogos sem vencer. Falta um pouquinho da nossa equipe entender que o Campeonato Brasileiro não se pode perder pontos. E, cara, estamos incomodados, falo por mim, pelos outros, pela conversa que tivemos ali. Resta agora para o Timão deixar o derby no passado e controlar a técnica e a emoção no Campeonato Brasileiro. É um movimento desassociado da disputa da bola, com intensidade, conduta violenta, vou expulsar ele, tá bom? Você entende como atleta ido ao limite de um lado emocional e uma partida poucos dias depois. Mas nós tivemos tempo para recuperarmos, para analisarmos, para posicionarmos a todos. Ninguém veio para cá inconsciente daquilo que enfrentaria, podem ter certeza disso. Corinthians então preenche o confronto de número 2. Cadê o Pix da casa do Pig? Cadê o Pix da casa do Pig? E se classificou assim com estrelinha no derby, 2 vitórias, 3 gols. Quero só ver por Corinthians e Furacão. Chega com muita confiança para enfrentar quem, Suelen? É você que nos diz. Atlético Paranaense. Confronto de número 2, então, formado com Corinthians e Atlético Paranaense. Quero só ver por Corinthians e Furacão.
Quem vai dançar agora é você. Deixa eu falar, e o ano passado, você falou pra olhar a tabela, não sei o que, lembra? E você foi pra Série B. Não tem problema. Como que é torcer pra dois times no campeonato? Torcer pra dois é gostosinho, né? E você sabe que tem uma coisa? Eu fiz uma aposta com o Cicinho que ele vai ter que pintar o cabelo. Uma aposta que não vai dar pra fazer a mesma aposta com você. Eu acho que dá, porque o seu... Será que dá? Mas o seu? Dá pra fazer o quê do seu aqui? O seu... Não dá pra pintar nada aqui. O meu tá nítido, né? Que não tem. Agora o seu tem cabelo de caca aí. Uma palhinha ali, outra aqui. O seu não é de verdade, que eu tô vendo daqui não é de verdade não, bebê. Eu comprei, é meu. Não, é seu. Então. Mas que não é de verdade. O jogo aberto, ele tem tentáculos. Outra grande preocupação é com o Transferban e Fabinho Soldado se manifesta. A dívida do Torres, como é que está esse processo de negociação? O que você pode passar de informação? Não sei se você tem especificamente informação para passar para o torcedor do Corinthians. Existe, sim, essa situação. Falei hoje na manhã com o nosso presidente, que está tratando disso pessoalmente, junto com todo o nosso corpo jurídico, para que possam esgotar todas as possibilidades. A hora que tiver uma posição final, certamente vão me passar, mas por enquanto eles estão fazendo o que for possível para tentar reverter essa situação. E é claro que qualquer equipe precisa dos reforços. O Dorival já pediu, já falou, isso não tem nenhum problema. Existe um departamento que está trabalhando para isso e, como o presidente já deu uma entrevista, eu constantemente falo sobre isso. Dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições, as contratações vão ser feitas. O Vitinho chegou com essa possibilidade de mercado, um jogador livre, sem transfer, com a sua parte financeira dentro das condições do Corinthians, e a contratação foi feita. Estamos analisando mais algumas outras e assim que for possível nós iremos fazer sim. Pois é, mas precisa. Deixa eu só perguntar aqui com a minha tranquilidade, elenco, sem ser bruto. Por que você discorda de mim? Eu falei alguma coisa do Transferban. A parte mais eu falei que saiu uma página ruim pro Corinthians, como foi no sábado. Que o Por que você entendeu aqui que você tá falando de mim aí? Então você não fala de mim, velho! Mas eu estou contrapondo, é um debate, meu amigo. Você não, disse que não era tão importante o Transferban e sim a parte política. O que não é importante no Corinthians pra você, que sai tudo aí? Você tá de brincadeira? Você tá de brincadeira com a minha cara? Então você fica falando comigo aí, velho! Bom, você tá bem, você quer ganhar... E não fica me seguindo que eu não sou novela! Você não fale de mim! Eu te sigo sim, gosto muito das suas postagens. Mas só pra falar que o Corinthians precisa... Porque ontem ele não tinha 2 titulares pra começar o jogo. Você não deu like! Não tinha. E aí quando ele mexeu no time, o time piorou. Porque ele depende do Romero, do Thales Magno, do Charles, e aí não vai pra frente, Renato. Ronaldão, tá preocupado com essa imposição financeira que pode acontecer aí ao Corinthians de não contratar? Sim. Hoje sim, tanto é que ontem correram para tentar colocar o Vitinho aí, né, para entrar no bid, essas coisas todas. Mas a briga maior tá fora de campo, né? A gente vai estar vendo agora, já teve impeachment, que foi um capítulo horrível pro Corinthians no sábado. Isso é uma coisa muito ruim para a história do clube. E agora vendo possibilidades de ter uma eleição e colocar Cittadino, colocar a turma toda. Aí vocês estão brincando com o Corinthians, velho. Aí vocês acabaram. Aí a torcida tem que tomar conta mesmo, tomar de sítio, sei lá o que tem que fazer aí. Vocês estão brincando com o Corinthians aí. Ô, Stabile, você demonstrou ser um cara forte, velho, até aqui. Vai deixar os caras falar na sua orelha aí? Tomar o assento seu aí? Então o Corinthians está nessa... A pior coisa não é esse Transferban. A pior coisa é o que estão fazendo com o Corinthians, velho. Essa que é a pior coisa. Vem de dentro de casa, aí estoura lá fora. Transferban é jogador que não recebe. Esses jogadores ontem que não representaram o Corinthians, depois de um campeonato que fizeram arrebentando o rival. Aí vai no jogo lá no Sul, que era obrigação ganhar. Os jogadores andando em campo. Um reflexo que vem de fora. Isso realmente agora, eu tô vendo que o reflexo vem de fora, pra dentro do gramado. Então vocês estão acabando com o clube. E o que tem que fazer o torcedor e o sócio? Agir, vocês têm que agir. Vocês não podem ficar vendo a coisa acontecer aí, como está acontecendo, e todo mundo olhando e batendo palma pra louco dançar aí. Cittadino é uma aberração. É uma aberração que vocês estão fazendo com o clube. E vai ficar quieto. Vocês vão ficar quieto? Essa é a minha pergunta. Aparece nessas horas. Que coisa, hein? E Cicinho tem um detalhe, que chama administração. Mas não é só administração financeira do clube. Em campo, o Corinthians jogou a vida na Copa do Brasil, eliminou brilhantemente o rival Palmeiras, só que ontem, fora os jogadores que não atuaram, como o Memphis e o Carrídio,
o time se arrastou em campo, sentiu o peso de disputar com tanta intensidade 2 decisões de mata-mata. Não, e foi um futebol muito pobre, né, Renata? Para um clube como o Corinthians, para um time com os jogadores na qual tem o Corinthians, foi um jogo assim bem abaixo daquilo que o torcedor espera. O torcedor corintiano espera pelo menos a alegria da postura dos jogadores, né? Os jogadores se dedicando dentro de campo, porque como o Ronaldo frisou, fora de campo, o Corinthians infelizmente está totalmente desorganizado. Então precisa dentro de campo dar um pouco de alegria para o torcedor, é o que o torcedor está esperando. Aí você conquista uma vitória contra o Palmeiras, você se classifica uma competição e depois você tem a possibilidade de confirmar ainda mais, né, a sua força, trazer ainda mais o torcedor para o lado. E o Corinthians entra da maneira na qual entrou contra o Juventude, então o torcedor também começa a se sentir, digamos, ofendido pela postura dos jogadores. Então o mínimo que o torcedor quer é o quê? É o empenho dos jogadores e precisa melhorar para o decorrer da temporada. Chico Garcia, qual foi a sua impressão em relação a essa derrota de ontem? O que mais chamou sua atenção? Esticou a corda, né? Em 2 clássicos contra o Palmeiras, e aí era natural. É o jogo da ressaca, segunda à noite. O doutor cita muito a expressão dos jogos no Morumbi à noite, que dá aquela preguiça. São Paulo do Crespo não tem tido isso. Sábado até competiu bem. Mas aí, além disso, Renata, a gente bate muito nessa tecla. O time titular do Corinthians, para mim, ele é G4. E brigando de igual para igual, o time titular do Corinthians, se jogassem todos os jogos, 90 minutos, que isso é impossível, seria G4. Agora, o time reserva, ele teria dificuldades na Série B. Então, a discrepância dos titulares para os reservas, ela é muito grande. E bateu então, a cabeça, quando você perde Memphis e Carrilho, e o Carrilho ontem, o Dorival disse que não volta nem esse ano, e aí eu discordo do Ronaldo, eu acho que o transfer ban importa sim. Porque aí, como é que você não vai contratar? Precisa contratar. Não é só o Vitinho. Sem Vitinho, dinheiro? Beleza, o Vitinho vai ser uma alternativa. Pois é, Sgarbi, eu sei que você... É que, realmente, o time titular do Corinthians, quando ele está inteiro, ele tem outra postura. Mas quando o Corinthians substitui, tenta trazer outra novidade na equipe no segundo tempo, não dá certo. Pelo menos tem sido assim. Que foi? O Ronaldo é muito louco, dá um like. Você acha que ele é louco? Deixa eu falar, para de rir, moleque. Ele jogou as caixas que eu tirei no chão, cara. Mal educado, velho. Isso é o que o Corinthians produz, né? Mas é impressionante. Deixa eu falar pra você também. Onde vocês me colocaram numa situação aqui muito difícil no corredor da Band. Nossa. Eu gosto do Léo Dias que mandou mensagem. Não, fica quieto, deixa eu comentar. Deixa em paz, hein? A gente, né? Cuidado que os fatores externos também terminam com a boa fase de um time. Olha o Dias. Do nada isso aparece e ó, o Ronaldo ficou comemorando o Dias, mas enfim. É impressionante, né, como são as coisas aqui. Vou chamar o Léo Dias aqui no programa, a gente vai conversar cara a cara. Léo Dias, me deixa fora dessa conversa. Mas é curioso, Ronaldo, né, cara? Eu não quero entrar porque isso aí é fofoca. Quem via esse cara na quinta-feira, o Ronaldo falou aqui no Jogo Aberto, o ano do Corinthians agora já é. Elogiou todo mundo na Copa do Brasil. Renova o contrato de todo mundo, porque agora Biduzinho, Biduzinho, crise de novo no Corinthians. Teteia. Só que o Chico, ele tá muito louco, né? Eu não sei se o frio na cabeça dele, alguma coisa aconteceu. Porque ele fala que o time do Corinthians, que é um time até bom, o time do Corinthians titular, mas é G4, irmão. Você esquece de Flamengo, de Cruzeiro, de Palmeiras, do São Paulo. Você tá de brincadeira, eu fiz uma figura que se os 11 jogassem 90 minutos todos os jogos, pegaria G4. É óbvio que isso é impossível, né? Inacreditável falar disso. É óbvio que isso é impossível. Só que eu concordo que assim, é muito fácil o jogador de futebol querer jogar jogo grande. Temos aqui ex-jogadores. Jogo grande todo mundo quer jogar. Porque vai jogar contra o Palmeiras, vai dar visibilidade, vai ganhar, vai virar ídolo, quem sabe. Aí, pô, um jogo contra o Juventude. Me desculpa, mas a falta de vontade do time é uma vergonha. É uma vergonha. Tem muita coisa errada no Corinthians, fora de campo, que a gente já cansou de falar aqui. Só que, pô, o cara que tá jogando no Corinthians, ganha do Palmeiras, vai lá pra Caxias e não joga bola, na minha opinião, é uma vergonha. O jogo de ontem é uma vergonha. Marco Aurélio Cunha, eu avisei ele bem cedo. Eu falei, 5 graus a previsão do começo da partida. 8 horas da noite. Gelada. Não, eu só mostrei a temperatura e a previsão do tempo. Eu discordo do Sgarbi, tô mais próximo do que fala o Chico. Olha! E aí, doutor, tá com nós? Crise no Trincas! Crise no Trincas! Então vamos lá, eu vou defender o Sgarbi. Fala o time titular do Corinthians que não tem. Os caras estão reclamando do Carrilho que nem titular era. Os caras estão reclamando do Romero que nem titular é. Não dá desinformação aqui. Mas ele tava nas 9 vitórias seguidas ano passado. Mas ele tava no banco. E você tava no banco. Ele tava no banco. Na hora que vocês terminarem, eu continuo. Desculpa. Então vai. Põe ordem nessa casa. Foi um coicinho.
Então, você faz um jogo contra o Palmeiras, classifica um importantíssimo Copa do Brasil, os caras dão o que tem e o que não tem para ganhar uma partida dessa. É óbvio que vem um relaxamento, é óbvio. E jogar segunda-feira à noite em Caxias do Sul, viajar para lá, um time que tá no Z4. Nossa, coitados, doutor. Cara, não é coitados, você não viveu isso. Tá, então... Nossa, mas coitado, o jogador recebe um salário milionário para jogar futebol, irmão. Mas eu não tô discutindo. Aí tem que escolher o jogo. Não é escolher o jogo, cara, tá dentro da pessoa. É uma coisa de dentro. O cara vai, porra, jogamos pra caramba, tal. Feliz, aquela comemoração toda, aí vai para Caxias do Sul, um jogo pegado, que o Juventude é um bom time. Não tá numa fase boa, mas é um bom time. É ótimo. Jogar lá num frio danado. Estreia de treinador. Estreia de treinador, o Carpini. Então tem muita coisa pro Juventude. Vamos ganhar do time que tirou o Palmeiras. Tem muita coisa nessa história. Então não é que o Corinthians não quis jogar, que é uma vergonha. Não é nada disso, são circunstâncias. Uma circunstância ruim, perdeu um jogo, ainda um golaço do Mateuzinho no fim, e podia ter sido melhor. Mas, claro, tem circunstâncias que não é. Então, eu acho que eu podia... Eu deveria ter ligado porque eu dormi numa depressão. Nada. Isso é comum. Todo grande jogo, a partida seguinte é a mais difícil de jogar, porque se espera a expectativa do grande jogo. O Ulisses e o Everton vão falar sobre isso. Agora... Bora lá, Fiel, o Corinthians vai pegar o Atlético Paranaense aí, cara, o caminho se abriu, os deuses do futebol estão colaborando, tá fazendo muita força pro Corinthians ganhar essa Copa do Brasil. Cara, eu vou falar pra você, acho difícil o Corinthians não levar, mas, cara, é aquilo que eu falei no outro vídeo, né? O Corinthians adora complicar um joguinho fácil, sabe aquele joguinho que tá ganho? É o único time da Série B, mas o Corinthians vai fazer desse jogo uma missão de vida. Você vai ver se não vai. Escuta o que eu tô falando. Eu acho que o Memphis não joga o jogo de ida, mas com certeza vai estar presente no jogo de volta. Né? Você acha que o Corinthians passa facilmente pelo Atlético Paranaense? Você acha que o Corinthians foi o mais favorecido? Deixa a sua opinião aqui nos comentários pra gente poder trocar uma ideia sobre isso. O Timão passou um vexame ontem lá em Caxias do Sul. Cara, eu não sei o que dá nesses caras ressaca, mano. É uma ressaca que dá nesses caras. Cara, se eu ganhasse o que esses caras ganham, tá ligado? Eu não ia ter... Cara, eu jogava todo dia, mano. Ah, estourou o ligamento, eu jogo. Não tem problema, cara. Não tô desmerecendo eles não, mano. Mas um mês o salário da vida desses caras resolveria a nossa vida inteira. E os caras ficam de ressaca, meu irmão. Aí não dá, né? Não dá. O problema não é perder, cara. O problema é como joga, é a falta de vontade. A torcida do Corinthians tá cansada já de cobrar isso de vocês, mano. Essa falta de alma, essa nhaca, essa lombriga na barriga. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, pessoal. Vamos seguir aqui. Já tem mais notícias do Timão aí. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Timão. Valeu.